Informativo Notícias continua agora com o esporte. Márcio Souza e Diogo Botti, é com vocês. Olá, Rita de Cássia, estamos continuando o Informativo Notícias com o Papo de Boleiro, informação e opinião do esporte aqui na TV Informativo. Os destaques de hoje não poderiam ser outros. Internacional vence no Campeonato Brasileiro, o Grêmio fica no empate e a LAF perto dos líderes na Série Ouro do Gauchão de Futsal. Esses e outros destaques a partir de agora no Papo de Boleiro. Diogo Botti começou hoje, dia 5 de maio, a cobertura no Jornal Informativo, está aqui o Jornal Informativo desta segunda-feira, a cobertura da Copa do Mundo de Futebol. Uma matéria mais que especial. Mais especial matéria da aventura de Telmo Kirch, Oswaldo Faier e Walter Spohr pelo Chile para acompanhar o Brasil no bicampeonato mundial em 1962. Matéria especial nessa edição de segunda-feira. Traz um pouquinho do que foi essa viagem, essa epopeia, né, Marcelo? Porque em 62 tu sair de Lajeado de carro para ir pro Chile, coragem, né? Pelos Andes, andando de trem e tudo mais, é um negócio... Vale a pena a leitura, ficou bem legal a matéria. E é a primeira de uma série agora que a gente começa, a partir de amanhã já sai a questão das seleções, Grupo A, começando com o Brasil, e por diante até o dia da Copa do Mundo na estreia. É isso aí, então se você ainda não tem o Jornal Informativo do Vale, assine, aqui de Lajeado, aqui da região, 3726-6700, 3726-6700, ou então pela internet, também está nas redes, né, Diogão? Também está nas redes sociais e também no site do Informativo, www.informativo.com.br, pode assinar lá que está conferindo a matéria online. É isso aí, matéria online bombando. Bombando também está a nossa digníssima LAF, agora mais perto dos líderes na Série Ouro de Futsal. No sábado de noite, com tranquilidade, né, como nós tínhamos comentado até no programa de sexta-feira, contra o Lanterna Fusca, né? Não tinha um minuto de jogo, a LAF estava fazendo 1-0 já e passou por cima da Fusca, fez 5-1 para cá no final. Quando no primeiro tempo o resultado foi de 4-1, a LAF diminuiu o pé no segundo tempo. O quinto gol veio no minuto final da partida, ainda com o time de Cachoeirinha jogando com o goleiro Ninha, né? Então a LAF se aproximou, foi 17 pontos na tabela de classificação, está a 3 da líder Açoeva e encostou ali nos primeiros colocados da Série Ouro de Futsal. É isso aí. Diogo, tu falaste em tranquilidade para vencer, me veio agora a cabeça, o nosso digníssimo jogo foi entre Avenida e Rio Pardense. Isso aqui é tranquilidade, 10-0, né, Marcelo? Essa é a segundona do Gauchão. Fazia horas que nós vamos ver isso aí num clássico, né, um clássico regional, Rio Pardense de Rio Pardo e Avenida de Santa Cruz, né? Periquito atropelou o Rio Pardense, 10-0. Fazia horas que a gente não via esse resultado tão expressivo assim no interior do nosso estado. Deu digníssimo golzinho até de goleiro. Até de goleiro de pênalti, né? Tá valendo. Um resultado menos elástico, mas muito satisfatório para a torcida colorada, mantendo o Inter aí entre os primeiros na classificação. Foi o jogo de ontem, né? Domingo, aqui no estádio Beira-Rio. Exato, o Internacional 2-1 contra o Sport, um jogo complicado. O Inter fez um primeiro tempo também, que nem no Maracanã, tipo, sobrando em campo, fez 2-0, né? O segundo gol, o pé do Arangues está impedido, né? O segundo gol, se for pela regra, está irregular o gol do Inter, mas foi para o intervalo com 2-0, no segundo tempo começou atacando, teve chance de ampliar o marcador, fazer 3-4, e aí foi que tomar aquele gol aos 32 e aí bateu o pavor, né? Parece que o time do Abel toma um gol assim, que está com a vantagem, desestabiliza, né? Foi o que aconteceu, o Sport empatou por detalhe, apesar de ter tido um volume de jogo, não conseguiu criar chances mais claras, né? Parou no Dida, bola para fora e tudo mais. Então o Inter conseguiu arrancar essa vitória aí e está ali na mesma pontuação dos líderes da competição. E aquele receio, nós já falamos aqui de outras vezes, o Abel mesmo chegou em entrevista a dizer, ganhamos... O Abel ficou bravo ontem na entrevista coletiva, sim, quando perguntado sobre essa questão desse apagão no time, nesses minutos finais aí, ele ficou bravo. Porque nós não vamos falar dos outros 2/3 do jogo em que nós dominamos, né? Nós temos que falar do que foi o problema, né, Bel? Não adianta tu falar do que foi a solução. Então ele ficou bem bravo com o repórter lá, não cheguei a pegar de que emissora que foi, fez a pergunta e ele reagiu mal, assim, falando dessa questão do Internacional, que realmente tem perdido a concentração, parece, quando tem tomado gol,
E vamos dizer assim que a sorte que era o Sport, né? Porque se fosse um time mais qualificado, talvez tinha arrancado empate de novo, né? Assim como aconteceu quando a Botafogo. É isso aí. Mas até agora são poucas, são 3 rodadas. Mas enfim, o retrospecto mega positivo, né? 2 vitórias e um empate. Os critérios é que deixam o Inter em terceiro lugar, né? A questão dos números são muito bons do Inter, né? O Inter não perde. O Inter só não fez gol nessa temporada em um jogo, né? Derrota pro Veranópolis, na Serra. O resto foi tipo assim, ó. O Inter fez gol em todos os jogos, né? E não sabe o que é derrota tem algum tempo já. Né? Então, acho que a questão de números do Internacional é muito, muito positiva, né? Nessa arrancada do brasileiro. A gente espera que continue, né? Que não seja fogo de palha, né? Que continue com essa boa campanha agora, que antes continua a ficar entre os primeiros nesse intervalo que vai ter da Copa do Mundo, para que depois consiga dar uma sequência positiva e quem sabe buscar um G4 ou até um título. E qual é a diferença, Diogo, entre o Inter do ano passado, que todo mundo não, mas boa parte do Brasil, inclusive a imprensa de Rio e São Paulo, acreditava no Internacional como um possível campeão, e o Inter ficou lá na rabeira, quase que dando um abraço na segunda. Eu acho que essa união do grupo aí, né, Márcio? Eu acho que tem a questão muito do Abel. O Abel é um cara positivo dentro do vestiário, trouxe por seu lado as lideranças, como o D'Alessandro, como o próprio Dida, que é uma liderança positiva dentro do vestiário, e está utilizando esses jogadores para conseguir mobilizar o grupo e conseguir os resultados, né? O esquema tático dele continua sendo faceiro demais, pro meu gosto. Eu acho que o William sendo o único homem de contenção no meio campo é pouco. Eu acho que quando tu vê, era 45 ontem no segundo tempo, ele estava dando arrancada tentando chute a gol. O William é o primeiro volante do time do Abel, né? Ele é o primeiro homem à frente dos zagueiros. Então, tipo, é pouco na questão defensiva, assim, mas os resultados têm surgido aí pela qualidade do quarteto ofensivo, né? Formado por Arangues, D'Alessandro, Rafael Moura e o Alan Patrick, que tem feito os gols aí e levado o time colorado à vitória. E a equipe do Anderson Moreira, que foi ao Litoral Paulista, foi à Vila e trouxe um 0-0. O Grêmio tá naquele marasmo ainda da eliminação da Libertadores, né? O jogo contra o Santos foi muito ruim. Eu acho que o Dudu é o único jogador que tem sobressaído nessa campanha do Grêmio. É um jogador de movimentação e que tipo, não sente resultado. Foram deles as poucas chances do Grêmio no jogo, né? Então o resto do Grêmio parece aquele marasmo que tipo, acabou ocasionando tá sentindo o golpe ainda do Grêmio, parece, né? Da eliminação da Libertadores. E não conseguiu reverter o jogo. O Santos também... O que eu vou dizer do Santos? Leandro Damião se arrastando, né? O Cícero mal, então tipo, foi um jogo bem sofrível, assim, e o 0-0 acabou sendo o melhor resultado para todo mundo. E o Leandro Damião, ninguém vai dar na onda do Face, ninguém vai cutucar esse louco? O Leandro Damião, tu vê um jogador que explodiu aí em 2010, 2011, foi um grande artilheiro do Brasil, né, nessa dá pra dizer, decadência, assim, né, porque questão tática, técnica, o jogador decaiu muito, né, era um jogador de explosão, um jogador de finalização, e hoje ele perde dividida para zagueiro, sabe? Então o Leandro Damião tem alguma coisa inexplicável que a gente tem que buscar aí do além, Marcelo, porque tá complicado mesmo. E o Pato, Diogão? Porque todo mundo fala hoje do coitado do Pato. O Pato também saiu daqui como um grande atleta. Saiu do Internacional também como um grande atleta. O Pato saiu daqui com 17 anos, depois da Libertadores de 2007. Uma promessa. Foi pro Milan aí, tipo, promessa de grande, melhor do mundo, né? Pra brigar com o Messi aí, Cristiano Ronaldo, mas... É que é complicado, né, Márcio? Nós com o nosso saláriozinho, assim, que a gente vai botar na pauta aí, os jogadores ganham milhões e milhões, né, por ano. Que é complicado saber o que passa um jogador tão jovem, tanto dinheiro na mão, né? Eu acho que o cara acaba se perdendo mesmo por não ter a cabeça. O Pato é um jogador de 24 anos, cara. Então, tipo, é um guri, né? Então, se tu não tem essa questão aí de ter a cabeça no lugar, saber administrar a tua vida como jogador de futebol, tu é uma pessoa pública, né? Realmente, acho que é muito fácil desvirtuar. Com certeza. Bom, e os demais resultados, além de Internacional, Vamos lá, Sport, rodada Grêmio, do Série A, então. Santos. Começou no sábado, São Paulo ficou no empate com o Curitiba no Morumbi. O Atlético Paranaense perdeu por 3-2 para o Cruzeiro no Mané Garrincha, jogo ainda cumprindo suspensão, o Atlético Paranaense. Santos e Grêmio 0-0. O Fluminense perdeu a chance de ficar líder isolado, perdeu por Vitória em casa, por 2-1. O Flamengo fez 4-2 do Palmeiras, grande jornada do Alexandro, conhecido também como Alecone, né? Lembra do Alecone? O Internacional fez 2-1 no Sport, o Criciúma fez 2-1 no Clássico Catarinense contra o Figueirense, o Bahia 1, Botafogo 0, gol do Maxi Biancucci. O Atlético Mineiro perdeu em casa no Independência por 1-0, gol do Goiás. Quem foi que marcou pro Bahia? Maxi Biancucci. Que beleza. Bom para narrador. Chapecoense perdeu em casa pro Corinthians, que também hoje é o líder da competição. A classificação da Série A tem os seguintes
clubes. Corinthians em primeiro com 7 pontos, seguido do Cruzeiro, do Inter e do Goiás, todos com 7. Na sequência vem o Fluminense com 6 e o Bahia também com 6. O São Paulo tem 5 na 7ª posição. Em oitavo aparece o Atlético Paranaense com 4, o Flamengo com 4 e o Sport com 4. Virando a página, a gente tem o Vitória também com 4 e o Grêmio com 4. O Criciúma é o 13º com 3, o Palmeiras é o 14º com 3 também, seguido de Curitiba e Santos todos com 3. Na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro com 1, Chapecoense com 1, Botafogo com 1 e o Figueirense 3 jogos, 3 derrotas. Que espetáculo de retrospecto. E na Série B, Diogão, para completar os resultados do fim de semana? Série B começou na terça-feira passada, já com empate entre Portuguesa e Bragantino. Teve seu complemento, começou na sexta-feira. O Joinville fez 2-1 no Icasa. O Santa Cruz ficou no 1-1 com o Paraná no Arruda. Jogo aquele do incidente que morreu o torcedor, da privada tocada de cima, lá, lamentável mesmo. O Vasco conquistou sua primeira vitória, fez 3-0 no Atlético Goianiense. Ponte Preta e Luverdense ficaram no 2-2, aquele jogo que eu falei que era destaque. Sério? O Boa Esporte perdeu em casa para o América Mineiro por 3-1. O América de Natal perdeu em casa também para o ABC por 2-0. O Ceará e Náutico ficaram no 2-2. O Vila Nova de Goiás perdeu em casa para o Avaí por 1-0. E o Sampaio Corrêa ficou no 2-2 com o Oeste. Bastante gols, Muitos gols. Tudo que é lado. A Série B que tem o América Mineiro na liderança, com 7 pontos. O ABC vem na sequência com 7 também, seguido de Joinville, Náutico e Bragantino. São os 5 primeiros. É isso aí. Esse foi o fim de semana esportivo aqui no Papo de Boleiro. Nós passamos o fim de semana limpo, né, Diogo? De arrasto. E a partir de agora, todos os dias, no seu Jornal Informativo, a cobertura da Copa do Mundo de Futebol. Amanhã tem a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, visualmente muito bonito, trabalho do seu Maurício Marques aí. Acompanhe, vale a pena. É isso aí. O Informativo Notícias e o Papo de Boleiro voltam amanhã às 6 da tarde. Tchau.